Olá, bem-vindos ao canal MATFQ, ao professor Costa. Hoje temos a resolução de equações do primeiro grau e a sua classificação. São equações ao nível do sétimo ano e este vídeo vai ter duas partes. Esta é a primeira parte em que temos equações simples, mas vamos classificá-las. O objetivo é resolvê-las e explicar como é que se classificam as equações. Depois haverá uma parte 2, que será unicamente a resolução de exercícios um pouco mais complexos. Para que o vídeo não fique muito longo, foi dividido em duas partes. Então, e brevemente será também publicada a segunda parte. Então, temos aqui a vermelho dentro do quadro, temos a classificação das equações. As equações classificam-se em possíveis e determinadas, possíveis e indeterminadas e impossíveis. As possíveis e determinadas são as mais conhecidas. Quando resolvemos, temos uma solução. Por exemplo, aparece-nos x igual a 1, x igual a 1 meio, tem uma solução. As possíveis, mas indeterminadas, é quando aparece uma condição verdadeira, uma proposição verdadeira, por exemplo, 0 igual a 0, 1 igual a 1, 2 igual a 2. É uma equação possível, mas é indeterminada, quer dizer que tem infinitas soluções. Qualquer x verifica a equação. As impossíveis não têm soluções e é quando no fim nos aparece, por exemplo, 1 igual a 2. Então, vamos ver a resolução de algumas equações e depois vamos classificá-las. Então, vamos aqui ao primeiro exercício. Vamos então à nossa resolução. Ficará então o sinal de equivalente. 5x. E o que é que fazemos ao 2? Reparem. Vamos relembrar, os que estão a somar, ao mudar de membro, passam a subtrair. Os que estão a multiplicar, ao mudar de membro, passam a dividir. Os que estão a subtrair, ao mudar de membro, passam a somar. E os que estão a dividir, ao mudar de membro, passam a multiplicar. Este é um processo simples, uma técnica de resolução, porque não é necessário que seja assim. Por exemplo, eu até vou apagar. Um dos procedimentos para resolver equações é balancear a equação como uma balança. Para eliminar o menos 2, eu somo 2 a ambos os membros. E assim sucessivamente. Este é outro processo. Mas vamos limitar-nos aqui ao processo este que eu indiquei. Se um termo está a somar ou mudar de membro, passa a subtrair. Se está a multiplicar, passa a dividir. Se está a subtrair, passa a somar. Se está a dividir, passa a multiplicar. E atenção, primeiro passam os que estão a somar. Então, em primeiro lugar, passam os que estão a somar ou subtrair. Subtrair, está bem? Sigam aqui a regra. Em primeiro, passam os que estão a somar ou subtrair. E no primeiro membro, não se esqueçam, este lado aqui, este lado chama-se primeiro membro e este segundo membro. Pronto, não está assim muito bem escrito, mas estou a indicar. Então, primeiro membro e segundo membro. Então, vamos lá só apagar. O objetivo é colocar os x's, aqui com um bocadinho de abuso de notação, os x's no primeiro membro e os números no segundo membro. Pronto, é esse o objetivo. Então, x para o primeiro membro e as constantes, que são os números, para o segundo membro. Eu vou colocar aqui como deve ser, então, variável, que é o x. Então, a variável vai para o primeiro membro. Não se esqueça, o primeiro membro é o da esquerda. E as constantes, que são os números, vão para o segundo membro. Então, as constantes vão sempre para o segundo membro. Segundo membro. E não se esqueçam, numa equação, deste lado está o primeiro membro e do outro lado está o segundo membro. Então vamos lá. O objetivo é deixar os x's, a variável que é esta aqui, o x, não é? É deixar o x aqui no primeiro membro e começar a passar os números. Qual é que eu passo? O 5 ou o menos 2? O que é que diz ali? Primeiro, os que estão a somar ou subtrair. Então, nestas passagens,
primeiro os que estão a somar ou subtrair. Então, o menos 2 tem que ir primeiro. E o menos 2, como é que ele está? Negativo. Ao mudar de membro, então ele vai positivo. Então fica 5x, vamos pôr da mesma cor, 5x igual a 8 mais 2. 8 mais 2, quanto é que é 8 mais 2? Então, 8 mais 2 é 10. O 5 que está a multiplicar, ao mudar de membro, como é que ele passa? Se ele está a multiplicar, reparem, 5x, só chamar a atenção, qual é a operação entre o 5 e o x? Como não há nada, será soma, subtração, multiplicação, divisão? Quando não há nada, é multiplicação. Quando não se indica nada, é uma multiplicação. E quando ele está a multiplicar, ao mudar de membro, passa a dividir. Então passa aqui para baixo. Não se esqueça, o traço de fração indica divisão. Agora, 10 a dividir por 5, quanto é que é? Então é 2. E depois indica-se o conjunto de solução é o número 2. Já foi feito no canal um vídeo sobre esta matéria, mas não tinha a classificação e era um vídeo já um pouco antigo. Vamos ver então agora outro exemplo. Mas antes de vermos outro exemplo, reparem, como é que se classifica a equação que deu um x igual a um número? Quando dá um x igual a um número, tem uma solução, que é o que diz aqui, neste primeiro caso, como tem uma única solução, neste caso, por isso podia ser x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, então a equação é possível e determinada. Então a equação é equação possível e determinada. Porque tem uma única solução, ou seja, apareceu aqui uma solução. Então a equação é uma equação possível e determinada porque deu x igual a um número, x igual a 2. Se o x desaparecesse, é que já poderia ser possível e indeterminada ou impossível. Vamos ver então outro exemplo. Temos aqui então ainda outra equação. Vamos então fazer as nossas contas. Faz-se a propriedade distributiva porque há um parênteses, não é? Tem que se fazer esta propriedade distributiva. Então fica a propriedade, neste caso, da multiplicação em relação à adição ou à subtração. Então vem 5 vezes 2x dá 10x, que é, eu vou pôr aqui, 5 vezes 2x. Então 5 vezes 2, 10x. Está bem? Quando não há nada entre os parênteses, como é o caso aqui, não há nada entre o 5 e o 2x menos 1, quer dizer que é uma multiplicação. Depois 5 vezes menos 1 dá menos, vamos lá pôr da mesma cor, dá menos 5. Igual 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 2, 6. Não é? Então, agora, x para um lado e números para o outro. Primeiro passam os que estão a somar ou a subtrair. Então, este que está a subtrair, o menos 5, vai mudar de membro. O 6 que está a somar também vai mudar de membro. Então fica, sinal de equivalente, vem 10x, o 3x que estava positivo, ao mudar de membro, vem negativo. O 5 que estava negativo, ao mudar de membro, vai positivo. Não se esqueçam. Era o que tínhamos aqui, que eu vou meter aqui dentro deste quadro. Não é? É a troca das operações. Agora, 10x menos 3x dá 7x. 7x igual a 11. O 7 que está a multiplicar passa a dividir. 11 sétimos. Então, o conjunto de solução é 11 sétimos. O C.S quer dizer conjunto solução. Como é que se classifica a equação? Vão dizer que deu 11 sétimos, que será impossível ou possível indeterminada? Não. Desde que dê um x igual a um número qualquer, é uma equação, a classificação dela é equação possível e determinada também, neste caso. Equação possível e determinada. Só tem uma solução. Está bem? Desde que dê o número inteiro ou não, desde que dê um número racional ou não, ou desde que dê um número, só um número, então isso quer dizer que a equação é possível
e determinada, e só tem uma solução. Vamos ver agora outro exemplo. Então, temos aqui outro exemplo. Ao fazer as contas, vamos fazer as nossas contas. Então vem 2 vezes x, 2x, sinal de equivalente. 2x menos 2 igual a 1/3. Os que estão a somar passam a subtrair, os que estão a subtrair passam a somar. Reduz ao mesmo denominador. Fica 1 mais 6 sobre 3, não é? E de seguida, aquilo foi simples soma de frações. 2x igual a 7/3. Agora, o 2 que está a multiplicar passa a dividir. Qual é o denominador do 2? O 2 também tem um denominador. Quando não se indica nada é porque é 1. Então, agora faz-se a regra da orelha. E fica x. Falta aqui o sinal de equivalente, não se esqueçam. X igual a 7 vezes 1, multiplica-se os extremos e multiplica-se os meios. 7, este pontinho equivale à multiplicação, é só para não se confundir com o meu x, é uma notação muito usada, o pontinho, para indicar a multiplicação. 7 vezes 1 é 7 e 3 vezes 2, 6. Então, conjunto de solução, 7/6. Como é que se classifica a equação? Como só tem uma solução, continua a ser a equação possível e determinada, porque tem uma solução. Ok? Vamos ver então outro exemplo, um bocadinho mais complexo ainda, também de uma possível e determinada. Então temos agora aqui outra equação, 4 vezes x mais 1 sobre 3 mais 2x sobre 5 igual a 1. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, quanto é que será? Os dois são ímpares, então multiplica-se um pelo outro. 3 vezes 5, 15. Não é por ser ímpares que se faz assim, mas o 5 não dá para dividir por 3. Então o mínimo múltiplo comum é 15, este tem que ser multiplicado por 5, este por quanto? Por 3 e este por 15. Quando há denominadores, um bom processo é reduzir tudo ao mesmo denominador e tirar denominadores. Eu vou tirá-los logo, imediatamente, como estou a reduzir. Fica 5 vezes 4. Reparem, faço 5 vezes este 4, o 5 vezes o 4, que é 20. Então fica 20x mais 1, mais, depois 3 vezes 2, 6. 6x igual a 15. E tirei os denominadores. E agora resolvo também. 20 vezes x dá 20x mais 20 mais 6x igual a 15. Agora, mesma coisa. X para um lado e números para o outro. É igual a 15, aquele 20 não está bem aqui. Passei para outro membro. 20 mais 6 dá 26x igual a menos 5. X igual a menos 5 sobre 26. Conjunto de solução, menos 5 sobre 26. Como é que se classifica a equação? É possível e determinada ainda. Vamos ver então um exemplo de uma equação que não é possível e determinada. O processo para classificar as equações é conseguir resolvê-las. Se conseguir resolver, é muito simples. Se dá um x igual ao número, então já sabem que é possível e determinada. Vamos fazer outra. Então, temos aqui outra equação do tipo 4x menos 5 igual a 2, abre parênteses, x menos 2 menos 1. Então, vamos começar a resolver a nossa equação. X para o primeiro membro. Já agora, antes de fazer alguma coisa, vou fazer a multiplicação. Vou fazer aqui a multiplicação, assim. Então, dá-me 2x menos 4 menos 1. Vem 4x. Vou simplificar primeiro, ali no segundo membro, antes de começar a passar. É uma boa técnica, mas podiam passar logo tudo de uma vez.
Menos 4 menos 1 dá menos 5. Não é? Então, agora vem 4x menos 2x igual a menos 5 mais 5. E agora vem 2x igual a 0. O 2 que está a dividir passa a multiplicar. E vem x igual a 0. E agora, como é que se classifica a equação? Ela tem um conjunto de solução, que é o 0. Mas ela tem, de facto, uma solução que é o 0. Então, ainda é possível e determinada. Talvez pensassem como o conjunto de solução era o 0, que a equação era impossível. Mas não. A equação é possível e determinada. Vamos agora sim, finalmente, ver uma equação possível, mas indeterminada. Então, vamos ver finalmente aqui uma equação que não é possível e indeterminada. Então, fazemos as contas, normalmente. Então, vem 3 vezes 2, 6. 6x menos 9 igual a 6x menos 9. X para um lado, números para o outro. 6x menos 6x igual a menos 9 mais 9. 0x igual a 0. 0x é quanto? É 0. 0 igual a 0. Então, deu este caso aqui. Aqui, não é? 0 igual a 0. Então, quando aparece 0 igual a 0 ou 2 igual a 2, então a equação é possível e indeterminada. O conjunto de solução são todos os números. Se, por exemplo, pedem assim, resolve e classifica em Q, no conjunto dos números racionais, então o conjunto de solução é o Q. É todo o conjunto. Se fosse em N, também era todo o N. Todo o N era a solução. Então, neste caso, qualquer que seja o número, então esse número verifica a equação. A classificação da equação é uma equação possível e indeterminada. Vamos ver então outro exemplo. Então temos aqui uma nova equação, 2x mais 3 mais 5 vezes x mais 1 igual a 3x mais 4 vezes x mais 2. Vamos então começar aqui a agrupar e a fazer a nossa propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Não se esqueçam, por exemplo, aqui este 5, o 5 está a multiplicar o x mais 1. Então fica 2x mais 3 mais 5x mais 5, assim, igual a 3x mais 4x mais 8. Então, agora, x para um lado e números para o outro. Vamos ver. Ou podíamos agrupar tudo, por acaso eu até costumo agrupar tudo logo antes de começar a passar. Então, junto o 2x com o 5x dá-me 7x. Junto o 3 com o 5 dá-me 8. Aqui a mesma coisa. 3x mais 4x dá 7x, mais 8. Agora, x para um lado, para o primeiro membro, números para o segundo. 8 menos 8. E apareceu a mesma coisa, 0 igual a 0. O que é que acontece? Conjunto de solução, se isto fosse em Q, o conjunto de solução era todos os números racionais. Como é que se classifica a equação? Como deu 0 igual a 0, ou se desse 1 igual a 1, ou 2 igual a 2, então é possível e indeterminada. Ok? Vamos ver então outro exemplo. Temos então agora uma equação diferente no aspecto de não ser igual às outras. Vamos ver. Vamos então fazer a simplificação. Aqui as equações da equação. Fica 6x mais 3x mais 3 igual a 9x mais 18 mais 1. Agora, junto os semelhantes, fica 9x mais 3 igual a 9x mais 19.
x para um lado, números para o outro. 9x menos 9x igual a 19 menos 3. 9x menos 9x é 0. 19 menos 3 é 16. Quando é que o 0 é igual a 16? Nunca. Isto é impossível, não é? Então, o conjunto de solução é vazio e é uma equação impossível. Então, recapitulando, para classificar uma equação, para fazer a classificação, se vos der assim, x igual a 2, x igual a 1/2, x igual a menos 3, se der assim, é uma equação possível. E assim sucessivamente. Possível e determinada. Se vos der uma solução assim deste género, 0 igual a 0, 2 igual a 2, menos 1 igual a menos 1, é uma equação possível indeterminada. Vou puxar aqui um bocadinho e vou escrever isto um bocadinho melhor. Então, possível e determinada. Se vos der uma coisa deste género, 0 igual a 0, 2 igual a 0, menos 1 igual a menos 1, é possível e indeterminada. Vou escrever aqui esta caligrafia. Possível e indeterminada. Se vos der uma coisa deste tipo, 0 igual a 2, 1 igual a 3, no nosso caso deu 0 igual a 16, então a classificação da equação é uma equação impossível. Só relembrar aqui este símbolo que pus no fim, é o conjunto vazio. Pode ser assim ou assim, em chavetas. Assim está certo, mas atenção, assim está errado. Não pode ter nada lá dentro. Está bem? Pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Depois haverá um vídeo com equações um pouco mais complexas e a sua resolução. E se gostaram, coloquem gosto e até ao próximo vídeo.